Eu sempre digo para vocês que Lula, quando ele erra, de algum modo, ou ele acerta, ou acontecem coisas que o livram do erro. Eu nem preciso lembrar vocês dos episódios do Mensalão, dos episódios da Lava Jato. Lula escolhia assessores e pessoas com uma, digamos, generosidade muito grande. E aconteceu o que aconteceu, né? Em primeiro momento, quase que se perde o registro do partido com o Mensalão. E depois, no segundo momento, o próprio Lula, da maneira mais injusta possível que se pode ocorrer, me vai preso, né? Bem, mas sempre o anjo da guarda do Lula estava lá. Lula fazendo estripulias, escolhendo mal, se deixando levar, e o anjo da guarda corrigindo. Bem, desta vez, não havia como. O anjo da guarda está desacorçoado. Meu Deus do céu. Esse Boulos, isso não vai para frente. Esse Boulos não cresce. Pode pôr fermento que não vai. E o anjo da guarda estava preocupado, porque ele é anjo da guarda do Lula. Não do Boulos, o Boulos lá que se vire. Ele estava preocupado do Lula ter que ir fazer a campanha do Boulos, no segundo turno. No primeiro turno você vai, todo mundo foi. Agora, ir para o segundo turno, sair na cidade de São Paulo e arcar com uma derrota onde você participa, onde você põe o seu cacife e perde, e onde Bolsonaro, por sorte, ganha, é um pouco chato. E eis que Lula, escorrega e bate a cabeça. E não precisa mais ir no segundo turno. É interessante, né? Porque o anjo da guarda, ele podia perder a mão, fazer o Lula bater a cabeça de maneira mais forte ou mais fraca, mas ele foi na medida. Não acontece nada com o Lula, mas viajar ele não pode. A ponto de, obviamente, os bolsonaristas, né, e aquelas figuras cuja a sinapse, né, um neurônio quer encostar alguma mensagem a outro neurônio, mas não chega. Essas figuras, né, já criaram teorias da conspiração e mentiras, querem até investigar a queda do Lula, pedir investigação na Câmara. Houve um deputado que queria imagens. A casa do Lula tá cheio de coisa lá para câmera, porque ele deve ter segurança e tal, então eu quero imagem. Na verdade, o cara queria imagem do Lula pelado no banheiro, porque ele, como todo deputado bolsonarista, tem alguma tara por ver o Lula pelado. O próprio filho do Bolsonaro curtia na internet, você tem lá as curtidas dele, no Lula, na praia, sem roupa. Eles ficam muito excitados ao ver alguém que realmente é homem nu. Que eles têm pai, mas o pai não é homem. Vocês sabem disso. O próprio Bolsonaro, Lembra quando o Bolsonaro, no debate, o Lula se retirava para fingir que bebia água, só para deixar ele sozinho no palco, e ele começava a gritar: volta aqui, Lula, volta aqui, volta. E no final do debate, reconhecendo que ele não era nada, ele pediu o voto para ele
para deputado, o subconsciente o traiu, né? O inconsciente o traiu, lembram? Então, agora estão aí excitados. Mas voltando ao assunto do questão do voto, o Boulos era uma... É como você subir uma montanha, né? Você carregar um Boulos para uma votação é como você subir uma montanha, escalar uma montanha com um urso pendurado nas suas costas. O Boulos é um urso. Ele se elegeu deputado, mas para um cargo executivo na cidade de São Paulo, o histórico dele não é de atleta. O histórico dele é muito ruim. Porque veja, se vocês olharem aí, talvez exista ainda na net, os programas do Hora da Coruja, que a gente fazia na Flix TV. É interessante que depois todas as TVs copiaram, né? O Pondé copiou na TV Cultura. Nós fazíamos um programa na Flix TV, quando ainda a TV por internet era alguma coisa nova, né? Não havia os canais das pessoas ainda. Bem, mas então o Boulos foi 2 vezes lá. E é engraçado porque numa vez ele foi para dizer que o Lula era de direita, e na outra vez ele foi para dizer que ele era lulista. Ninguém sabia, de fato, o que ele queria na vida, né? A impressão que se tinha é que ele queria entrar no PSOL, se transformar num radical no PSOL, para depois rifar o PSOL para o PT. E foi o que ele fez. Se ele fez isso com intenção ou não, se isso foi um desdobramento da própria vida dele, eu não sei, mas sei que foi o que ele fez. E isso foi uma imensa perda para a esquerda brasileira e uma imensa perda para São Paulo. Quando o Boulos começou a querer usar do PSOL para ser candidato e rifou o PSOL, entregou o PSOL para o PT, perdeu a militância, descaracterizou, deixou o PSOL ficar no cubículo, né? Contanto que mantivesse ele ali como uma grande figura, podiam ficar brincando de identitarismo, né? E aí deu no que deu, né? Perdeu a chance de ter uma visão crítica mais à esquerda dentro do parlamento. Muitas vezes 3 ou 2 deputados do PSOL votam contra o PT ou fazem alguma coisa contra o PT, mas assim sempre muito isoladamente, né? E precisaria. A crítica ao arcabouço fiscal, então, todas essas coisas que há uma negociação do PT com a direita, você precisa ter uma esquerda ali que denuncia, não que inviabiliza, pode em certos momentos inviabilizar, não é ser turrão, ser babaca, ser cabeça dura, é simplesmente ser o grilo falante. E o Boulos inviabilizou isso, né? Tornou as pessoas dentro do próprio PSOL como pessoas que são incapazes de poder falar alguma coisa contra o Lula. E ele não leva todo o PSOL com ele, mas levou muita gente, né? Recentemente, não é? O Braga ainda está aí sob acusações, tentam tirar o mandato do Braga, e você não escuta o Boulos fazer uma declaração incisiva em defesa do Braga. Ele está deixando o companheiro que se lixe, né? Porque o Boulos acredita que ele vai conseguir fazer a transformação que o Lula fez de um cara mais à esquerda para um social-democrata, ou até mesmo um liberal olhando à esquerda. Mas acontece que o Lula não fez essa transformação. Acontece que o Lula sempre foi assim. Era a impressão de radicalidade. E tem um detalhe que o Boulos não consegue entender. Talvez ele não entenda nunca. A origem do Boulos na política, a trajetória, é completamente diferente da do Lula. E aí que está. O brasileiro já absorveu o direito de greve. Até porque
as greves não têm mais tanto poder, dado o fracasso dos sindicatos diante do neoliberalismo. Ou melhor, dado a vitória do neoliberalismo diante do sindicalismo. Então as greves, elas incomodam menos. Agora, quando você ataca a propriedade privada, aí a classe média fica mais incomodada. Vejam, as duas coisas estão na Constituição. O direito de greve está na Constituição e a determinação de que a propriedade tem que ter uso social para ela continuar sendo propriedade daquela pessoa também está na Constituição. Só que o direito de greve foi absorvido pela população de um modo mais suave e o ataque à propriedade por conta da utilidade dela não foi absorvido pela população. Principalmente quando você faz uma invasão e para fazer a invasão você faz alguns movimentos que atrapalham a população no seu ir e vir. Isso marcou muito o Boulos. Eu não estou falando que ele está errado. Pelo contrário, a quantidade de propriedades que existem em São Paulo sem nenhum uso social e que já deveriam ter resolvido o problema do sem terra e do sem teto, dá total legitimidade para o Boulos participar do movimento sem teto. Agora, isso forma uma história. O Lula não tem essa história. O Lula tem a história de um participante de greves e a greve é absorvida. O Boulos tem um histórico de participantes de invasão de propriedade e a chamada invasão de propriedade é absorvida como invasão. Como querer tomar a terra do outro. Como querer roubar. E isso está no histórico dele. Para ele mudar isso, demora muito, muito tempo. Mas fundamentalmente demora uma coisa que ele não faz, que é uma atuação no parlamento de menos auê e mais projeto. E o Boulos não tem. Nesse pouco tempo que ele ficou como deputado, ele se preocupou muito mais em bater boca com Nicolas, com outros e fazer discursinhos, sempre, né, na base da retórica, do que uma preocupação em começar uma carreira de deputado. É como se ele tivesse absorvido a ideia de que ele seria o prefeito de São Paulo. E aí ele fez tudo para ser o candidato do Lula. E o Lula simplesmente olhava as pesquisas, via que o Boulos era o que mais tinha condições e acabou tendo que ceder para o Boulos. Dali para frente, o Lula esperava que ele conseguisse caminhar sozinho, mas ele não conseguiu. Seria necessário o Lula fazer uma intervenção, como foi feito, né, no caso da Dilma e no caso do Haddad, né? Entrar, fazer uma negociação partidária, como o Lula fez com o Maluf, para poder enfiar um poste, que era o Haddad. Mas não havia espaço. Negociar com quem? Rapidamente a cidade de São Paulo se dividiu em dois candidatos de direita. E a possibilidade de negociação desapareceu, não tem um tertius. Lula percebeu e não entrou na campanha. E quando ele tinha que entrar, veio a batida na cabeça e ele se livrou de ter que participar, até de votar. Ele não precisa vir a São Paulo. Ele não pode vir a São Paulo. Resultado é que o projeto Boulos vai perder sozinho. Se é que vai perder. O problema é que as pesquisas indicam uma distância muito grande para uma reviravolta. Talvez a questão do Boulos também seja um pouco de falta de humildade, né? Intelectual. Não de falta de humildade moral, não. Falta de humildade intelectual. Boulos é uma figura que
não consegue sair, não consegue repensar, não é sair, pode até não sair, mas pensar a situação. Ele é incapaz de refletir sobre o leninismo dele. Em 2013, todos os movimentos eram movimentos daquilo que a gente chamou na época, até foi meu filho que batizou isso para mim num artigo, né? A revolução do indivíduo. Todo movimento era libertário e não de direita. Ele era libertário em 2013. Ele tinha um caráter libertário no mundo todo. Nós entramos dentro de uma narrativa mundial de movimentos, né, de caráter libertário. E depois, no Brasil, mas não em todos os lugares, isso deu espaço também para um outro movimento, que era o movimento do impeachment, que não estava associado a 2013, estava associado com a insatisfação de 2013. 2014 é uma coisa, 2013 é outra. E o Boulos condenou 2013. Ele queria, né, que houvesse ali uma liderança. Eu, inclusive, numa das entrevistas, perguntei para ele: você acha então que todos nós na rua estamos errados porque nós não convidamos o Lenin brasileiro, você, para nos dirigir? E ele não soube sair dessa questão. Por quê? Porque no mesmo momento, pessoas muito mais maduras que ele estavam nas ruas conosco, inclusive indo nas casas dos pais que queriam proibir os seus filhos de ir no movimento. O Suplicy foi na casa dos pais explicar por que os jovens estavam indo naquele movimento. Depois deu no que deu, né? Infelizmente, uma bomba atingiu o jornalista, o rapaz que pôs a bomba, acho que está preso até hoje. Aí a imprensa, obviamente, caiu matando em cima do movimento. As coisas tenderam para a direita. Mas o Boulos não tem uma perspectiva como a do Lula, que é a de insistir que as organizações possam nascer sem que alguém seja o cabeça de movimento, sem que alguém seja o fomentador, sem que alguém seja o homem do agite próprio, do agitação e propaganda. O Boulos não compreende isso. O Lula compreende isso. Aliás, o Lula sempre se ressentiu do PT não ter continuado essa trajetória. E sempre, né? É legal, é gostoso que as pessoas vêm e falam: Lula, seja o nosso candidato. Lula, nós precisamos de você. É claro que o Lula gosta disso. Mas é claro, é evidente que ele gostaria muito mais que as pessoas tivessem caminhado por pernas próprias e tivessem gerado situações de base para elas se elegerem. Isso ele já falou várias vezes. E é mentira da direita que o PT não tem candidato e não tem liderança. É mentira, né? O que houve é um descuido completo dos movimentos sociais, porque ficou 2 mandatos de presidente atrelado ao governo e abandonou as relações sociais. Essa é o que é a verdade. Não tem, né, outra explicação. Vocês vejam que a militância do PT, as pessoas que votam no Lula, hoje na geração mais jovem, é tudo gente que teve alguma participação em governos do PT. Ou prefeitura, ou estado, ou nos 2 mandatos do Lula e 2 mandatos da Dilma. É diferente daquele PT que nasceu do movimento social. Então deu outro caráter para o PT. Deu um caráter de candidatos que estão mais próximos de cargos administrativos do que de participação em movimento social. Então isso, para um partido que nasceu do movimento social, isso foi uma situação de deterioração, a ponto do partido precisar de chamar uma parte da classe média através do Alckmin, que era um adversário.
e que talvez tenha se transformado num social-democrata só agora, dentro do PT. Bem, é isso. Mas não acredito que o Boulos vá aprender. Depois que eu vi ele indo lá naquele programa do Pondé e se lambuzando lá, falando para um cara como o Pondé, que ele podia ter acordos com o Pondé na parte de liberdade de expressão, aí, meu amigo, esse cara não sabe o que está fazendo, não sabe o que está pensando, não refletiu sobre nada, né? E a própria campanha diz isso, né? A própria campanha diz isso. Ele dando uma de... né, com um discurso que completamente... acho que o pior momento dessa campanha é os caras trocando o bonezinho de M para B, né? Porque M e B são duas letras terríveis, né? Que você pode falar maluco, bunda, né? Agora é difícil. São Paulo, às vezes... Mas São Paulo também tem um detalhe, né? Caminha um pouco sozinho, né? A cidade, né? Por isso que também o eleitor às vezes não se preocupa muito. Embora, né, em termos de política geral, as administrações de direita favoreçam a especulação imobiliária de um tal modo que acaba depois descaracterizando demais a cidade e leva a cidade para uma situação difícil, né? É isso. Daqui a pouco a gente volta. Ei, professor, tá vendo? Oi, todos aqui comendo e fofocando. Olha, professor, todo mundo não sei, mas nós que estamos aqui mais próximos, fizemos uma avaliação desse vídeo, uma avaliação. Não gostamos, vídeo chato, vídeo falando de Boulos. Ah, tem dó, professor. Esse Boulos, ele é muito Boulos, não dá. E depois, nós não estamos interessados em Boulos, nós queremos mais vídeos de filosofia, de assuntos intelectuais, assuntos que a gente possa crescer. Por exemplo, um assunto muito bom, muito intelectual, é a gente lembrar que olha aí, professor, olha lá, a rola chegou e todo mundo fugiu, ela atacou um de nós, não, rola maldita, rola cebosa, rola purulenta, nojenta. Assim não vai dar, vamos ter que nos organizar. Oi, professor, oi, ela cagou no nosso prato, parece o biólogo Henrique que quando come, caga no lugar que come. Ai, credo, que coisa nojenta essa rola. Nós vamos ter que fazer movimentos na nossa sociedade civil contra essa rola. Sim, nos organizar. Essa coisa de deixar só a Maria Ângela, só o governo tomar atitude contra a rola, está nos levando a uma situação de indefesa. Nós não podemos ter armas, cada um de nós. Isso é errado. Vamos nos organizar. Vamos nos sindicalizar.